Noções de mecânica. Conhecer o veículo é um dever de todo condutor e proprietário, um importante requisito para a segurança no trânsito. Fazem parte do painel os seguintes instrumentos: velocímetro, marca velocidade de deslocamento; odômetro, marca a quilometragem percorrida; tacômetro ou conta-giros, marca as rotações do motor por minuto, RPM; manômetro, marca a pressão do óleo; amperímetro, mede a carga da bateria ou se existe problemas no alternador; termômetro, mede a temperatura do motor. São mostrados também no painel o acionamento de faróis, freio de mão, ventiladores, marcador de combustível, entre outros. Luz vermelha no painel, o que fazer? Trata-se de defeito grave, encoste o carro imediatamente. O motor é conhecido como máquina térmica de combustão interna e a explosão. Ele se divide em 3 partes fixas: o cabeçote, o bloco e o cárter. O motor que equipa os veículos modernos é o motor térmico. No cabeçote estão situados a câmara de explosão, as válvulas e as velas de ignição. O bloco é a parte mais pesada do motor, também conhecido como bloco de cilindros, e o cárter, que é o reservatório de óleo. As peças móveis do motor são aquelas que se movimentam no interior do bloco, impulsionadas pela ação direta da explosão da mistura ar-combustível dentro dos cilindros. São elas: o pistão, com os 3 anéis de segmento, o pino de êmbolo, a biela, a árvore de manivelas ou virabrequim e o volante do motor. Tipos de motor: de 2 tempos e de 4 tempos. No motor de 4 tempos, são assim distribuídos: primeiro tempo, admissão; segundo tempo, compressão; terceiro tempo, explosão; quarto e último tempo, escapamento. No primeiro tempo, abre-se a válvula de admissão. A mistura de ar combustível é sugada para dentro dos cilindros. No segundo tempo, as válvulas estão fechadas, compressão. No terceiro tempo, a vela de ignição gera uma faísca, é o tempo que a mistura se inflama, explosão. Quarto e último tempo, os gases resultantes da queima são liberados através da válvula de escapamento. Os motores quanto à disposição dos cilindros podem ser motor em linha. Os motores em V, para veículos mais potentes, são acima de 6 cilindros. O motor boxer tem os cilindros dispostos de forma horizontal. O motor radial com os cilindros dispostos em forma circular são utilizados em aviões. Manutenção, cuidados com o motor. Verificar periodicamente o nível de óleo, o estado das correias, limpeza e reposição de filtros, controle do nível e da limpeza da água do radiador, estado e conservação das mangueiras e cabos elétricos. Os veículos apresentam os seguintes sistemas: motor, transmissão, direção, suspensão, freios, alimentação, elétrico e escapamento. O sistema de alimentação tem por finalidade promover a formação da mistura ar-combustível, necessária ao funcionamento do motor. A mistura é feita pelo carburador ou injeção eletrônica. Mais ar que combustível faz a mistura pobre. Mais combustível do que ar, mistura rica. Carburador regulado faz a mistura ótima. Para reter as impurezas, o sistema possui 2 filtros, o de combustível e o de ar. O defeito mais comum no carburador é entupimento por excesso de sujeira.
Manutenção no sistema de alimentação. Carburador. Manter limpo e regulado, limpar e, se necessário, trocar filtro de ar periodicamente. Injeção eletrônica. Em oficinas especializadas, verificar limpeza de bicos injetores e filtro de ar. A diferença fundamental dos motores está na forma como se processa a queima de seus combustíveis. Para o álcool, gasolina e gás natural, é necessário uma centelha elétrica produzida pela vela de ignição. No sistema de inflamação por compressão, o ar admitido nos cilindros é altamente aquecido, o qual inflama o combustível, que é conhecido como diesel. O sistema de ignição tem por função gerar a faísca para a explosão da mistura ar-combustível dentro dos cilindros. Seus componentes são a bateria, que acumula energia, a bobina, que transforma a energia de baixa para alta tensão, o distribuidor, que distribui energia para as velas, e as velas de ignição, que produzem a faísca ou centelha. Os gases e a fumaça gerados durante a queima são eliminados pelo sistema de distribuição. Após a queima da mistura ar-combustível, os mesmos são transformados em gases, como o monóxido de carbono, o hidrocarboneto e óxidos de nitrogênio. Ao passarem por reações químicas dentro do catalisador, são transformados em água, nitrogênio e gás carbônico. A lubrificação do motor é feita por óleo mineral aditivado e tem como função de lubrificar, vedar, limpar, refrigerar as peças móveis do motor, visando reduzir seu desgaste e aquecimento. Cuidados com o sistema de lubrificação. Usar óleo recomendado pelo fabricante, manter o nível de óleo do cárter e trocar periodicamente, não permitir vazamentos. O sistema de arrefecimento é o sistema que controla a temperatura do motor. Existem dois tipos de arrefecimento, a ar e a água. Componentes do sistema de arrefecimento a água: o radiador, as mangueiras, a válvula termostática, a bomba d'água e a ventoinha ou eletroventilador. Manutenção do sistema de refrigeração. Manter o nível de água do reservatório, não abrir a tampa do radiador com o motor aquecido, usar aditivos antiferrugem na água para prolongar a vida útil do sistema. O sistema de transmissão tem a função de transmitir a força do motor para as rodas. Fazem parte do sistema a embreagem, cuja função é acoplar ou não o motor ao sistema de transmissão e promover arrancadas suaves. Compõe a embreagem o disco de embreagem ou disco de fricção, número 1, o platô, número 2, e o colar, número 3. A caixa de câmbio é responsável por dar mais força e ou velocidade e inverter o sentido de rotação das rodas, marcha a ré. A árvore de transmissão ou eixo cardan liga a caixa de câmbio ao diferencial. Para ônibus e caminhões é equipamento obrigatório o cinto de segurança para a árvore de transmissão. O diferencial é um mecanismo que faz uma roda girar em velocidade diferente da outra, o que é necessário nas curvas, quando a roda de fora gira em maior velocidade que a de dentro. A semi-árvore ou semi-eixo transmite a força de tração do diferencial às rodas. Cuidados com o sistema de transmissão. Dirigir sem apoiar o pé no pedal da embreagem. Trocar de marcha na rotação correta do motor. Verificar o óleo da caixa de câmbio e do diferencial periodicamente. O sistema de suspensão tem por finalidade absorver os choques provocados pelo movimento do veículo em relação ao solo. A suspensão nos veículos menores,
é composto por molas e amortecedores conjugadas com o braço de suspensão. Os amortecedores têm a função de reduzir os movimentos bruscos das molas. A arfagem é defeito ou desgaste no sistema de suspensão. A finalidade do sistema de direção é manter o veículo em linha reta ou convergir para a esquerda ou direita. O sistema é composto pelo volante, barra de direção, coluna, caixa de direção, terminais ou ponteiras, setor, cremalheira, rosca sem fim e pivô. Sistema elétrico. O alternador, dínamo ou gerador é ligado ao motor através de correias, sendo responsável por gerar energia para os equipamentos consumidores, como faróis, rádio, vidros elétricos e ainda manter a bateria carregada. O motor de arranque ou de partida é um equipamento eletromecânico e tem como função gerar os primeiros movimentos do motor principal. O volante do motor recebe um impulso direto do sistema de partida. Manutenção. Cuidados com o sistema elétrico. Se a bateria não for selada, completar o nível periodicamente com a solução recomendada. Manter os faróis alinhados, checar o funcionamento das lanternas, luzes indicativas de direção, luz de freio e marcha ré. O sistema de freios tem a função de diminuir a velocidade do veículo ou imobilizá-lo. Existem dois tipos de freios, o mecânico e o hidráulico. O freio mecânico é composto por alavancas e cabos e atua nas rodas traseiras. O freio hidráulico atua nas 4 rodas. No desenho, vemos que o veículo possui freio a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras. Principais componentes do freio a tambor: sapatas de ferro, lonas de freio, cilindro das rodas ou cilindro secundário. Ao ser acionado o pedal, o fluido de freios chega ao cilindro das rodas, que se expande dentro do tambor, provocando a frenagem. O melhor freio é o freio a disco. Ele atua na água ou no óleo com a mesma eficiência. Os seus componentes são a pinça, as pastilhas de freio e o disco. Os conduítes são necessários para conduzir o fluido de freios até os cilindros, dentro das rodas. Na ocorrência de entrada de ar do conduíte, é necessário fazer a sangria para retirar bolhas de ar do sistema de freios. Manutenção do sistema de freios. Fazer periodicamente a regulagem dos freios, trocar o fluido de freios quando necessário, revisar periodicamente as pastilhas, discos e lonas de freio. O sistema de rodagem é composto por pneus e aros. Existem 2 tipos de pneus, o radial e o diagonal. Balanceamento consiste em colocar pêndulos nas rodas para corrigir distorções de peso. O alinhamento da direção é necessário para corrigir o desgaste prematuro dos pneus, rachadura em lataria, problemas na suspensão, dentre outros. O momento de fazer o alinhamento poderá ser detectado quando o veículo estiver puxando para um dos lados, direção pesada, desgaste prematuro dos pneus. A calibragem dos pneus. Muita pressão é o que mais provoca estouro dos pneus. Pouca pressão, pneus subcalibrados, consome os pneus nas partes externas. A hora da troca dos pneus será determinada quando os sulcos atingirem a profundidade de 1,6 milímetros. Chassi é a estrutura metálica que une a carroceria às rodas. A mecânica das motocicletas é a mais simplificada em relação aos veículos de 4 rodas. Localize nas páginas seguintes seus principais instrumentos. O painel de instrumentos é composto pelo velocímetro e contagiros e a chave de ignição ao centro.
No guidão, do lado esquerdo, a alavanca da embreagem e do lado direito, a do freio dianteiro e a manopla do acelerador. Abaixo do tanque do lado esquerdo está a torneira de combustível, o afogador e a alavanca do câmbio, com a localização do ponto morto ou neutro. Do lado direito estão localizados os pedais de partida e do freio traseiro. Diariamente, o condutor deverá estar atento às condições do farol, nível do óleo, se há água na bateria, calibragem dos pneus, ajuste de retrovisores e funcionamento das lanternas. O extintor ABC é utilizado para apagar todos os tipos de incêndios. A. Ocorre em materiais sólidos. B. Ocorre em líquidos inflamáveis. E C. Inicia-se em equipamentos elétricos. Como usar o extintor de incêndio? Estacione o veículo em local seguro. Retire o extintor do suporte, rompa o lacre, destravando a válvula e, em seguida, posicione-se a favor do vento. Com o extintor na posição vertical, encaixe o bico da válvula através de uma pequena abertura do capô do motor. Acione a válvula para iniciar a extinção do fogo. Levante cuidadosamente o capô do motor e continue descarregando o extintor até o fim, direcionando o jato de pó para a base do fogo, movimentando o pulso para a esquerda e para a direita. Elimine o fogo e assegure-se de que não houve o reinício. Qual a função do odômetro? A. Marcar a velocidade de deslocamento do veículo. B. Medir os giros do motor. C. Controlar a temperatura do motor. D. Marcar a quilometragem percorrida. Os principais sistemas do veículo são: A. Motor, câmbio, diferencial e freio. B. Motor, transmissão, suspensão, direção e freio. C. Motor, embreagem, cardan, eixo motriz, semiárvore. E D. Motor, molas, amortecedores, pneus. Serve como coletor e reservatório de óleo. A. O pistão. B. O bloco. C. O cárter. D. As alternativas A e B estão corretas. O defeito mais comum no carburador caracteriza-se por: A. Velas queimadas. B. Filtro de ar furado. C. Entupimento. D. Tanque de combustível furado. Qual o tipo de freio não se altera com os efeitos da água ou do óleo? A. A tambor. B. Hidráulico. C. Freio mecânico. D. A disco. É um sistema que tem por função provocar uma faísca na câmara de combustão. A. De arrefecimento. B. De ignição. C. De alimentação. D. Direção. Tem a função de controlar o calor do motor. O sistema de: A. Ignição. B. Arrefecimento. C. Lubrificação. D. Elétrico. As duas válvulas permanecem fechadas em qual dos tempos do motor? A. Admissão. B. Explosão. C. Compressão. D. As afirmativas B e C estão corretas? O freio de estacionamento geralmente atua: A. Nas rodas dianteiras. B. Na transmissão. C. Nas rodas traseiras.
D. Nas 4 rodas. A finalidade do carburador é: A. Bombear o combustível para o motor. B. Pressionar o ar para a câmara de combustão. C. Manter a temperatura do ar aquecido. D. Misturar o ar com combustível na proporção recomendada. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se: A. Alimentação. B. Elétrico. C. Inflamação. D. Arrefecimento. Amperímetro, odômetro, botão de luzes e do limpador de para-brisas são: A. Componentes externos do painel. B. Instrumentos do painel. C. Órgãos auxiliares do motor. D. Equipamentos obrigatórios. O distribuidor faz parte do sistema: A. De freio. B. Automático. C. Elétrico. D. De arrefecimento. As peças do motor necessitam lubrificação para: A. Garantir a temperatura ideal do motor. B. O veículo pegar facilmente de manhã. C. Reduzir seu desgaste e aquecimento. D. Engatar melhor as marchas.